Olá, pessoal. Voltamos com o exercício de progressão geométrica. Antes de mais nada, lembrar que o que caracteriza uma progressão geométrica é a razão entre os termos consecutivos ser constante. Razão do termo consecutivo ser constante. E o termo geral de uma progressão geométrica é dado por AN igual a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1. Determine o 10º termo desta sequência. Eu não sei se essa sequência é uma progressão. É o A1, o A2, o A3 e o A4. Vamos conferir se é uma progressão mesmo. O A4 dividido pelo A3, 9 dividido por 3 dá 3. O A3 dividido pelo A2 dá 3. O A2 dividido pelo A1 também dá 3. Então, tudo isso confere as condições de uma progressão geométrica, com razão 3. Agora eu vou determinar o A10, o 10º termo. O 10º termo é dado pelo A1, multiplica a razão elevada a 10 menos 1. O A1 é igual a 1/3. Eu vou escrever 1/3 como sendo 3 elevado a menos 1. Né? Só para lembrar uma propriedade das potências, né? Então você tem aí um A sobre B elevado a N é igual a B sobre A elevado a menos N. Quando você inverte a base, troca o sinal do expoente. Aqui o que eu fiz foi exatamente inverter a base. A10 é igual a 3 elevado a menos 1, que multiplica a razão 3 elevado a 9. Outra propriedade, produto de potência de mesma base. Produto de potência de mesma base, A elevado a N, que multiplica A elevado a M, mantém a base, soma os expoentes. No caso aqui, o A10, como 1 é negativo, né, menos 1 somado com 9, isso dá 8. 3 elevado a 8 é um número muito grande, pode deixar a resposta assim. O 10º termo é 3 elevado a 8. Exercício 2. O quarto termo de uma PA é 32. O primeiro termo é meio. Determine a razão e o 8º termo. Então, eu quero determinar o A8, né, e a razão. Que eu sei que o quarto termo ele é dado pelo primeiro, que multiplica a razão elevado a 4 menos 1. Só alguns ajustes no A4, 32, se eu fatorar 32 em números primos, decompô-lo, isso vai ser 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. 32 equivale a 2 elevado à quinta potência. Meio equivale a 2 elevado a menos 1. Então nós temos que o A4 é 2 elevado à quinta potência, igual a 2 elevado a menos 1, que multiplica a razão Q elevado ao cubo. É isso que nós temos. Isso equivale a dizer que a razão elevada ao cubo ela é igual a 2 elevado à quinta potência dividido por 2 elevado a menos 1. Divisão de potência de mesma base. Quando eu tenho uma divisão de potência de mesma base, eu mantenho a base, subtraio os expoentes. Assim, Q ao cubo é igual a 2 elevado a 5 menos 1. Então, a minha razão, Q ao cubo, é igual a 2 elevado a sexta potência. Extraindo a raiz cúbica dos dois lados, raiz cúbica de um lado e raiz cúbica do outro, a razão Q é igual a 2 elevado ao quadrado. Outra propriedade, raiz cúbica de 2 elevado a sexta.
Um jeito de pensar é que a raiz enésima de a elevado a m pode ser visto como a elevado a m sobre n. Se eu fizer isso com raiz cúbica de 2 elevado a sexta, isso equivale a dizer 2 elevado a 6 sobre 3. 6 dividido por 3 é 2. Determinada a razão, agora é só determinar o oitavo termo, né? O oitavo termo, o A8, é dado pelo A1 vezes a razão elevada a 8 menos 1. Então, o A8 é 2 elevado a menos 1, que multiplica 2 ao quadrado elevado à sétima potência. 2 ao quadrado é a razão. Quando eu tenho uma potência elevada a um expoente, eu uso uma propriedade, a elevado a m elevado a m, isso é igual a n vezes m. Multiplica os expoentes. Isto significa que é 2 elevado a menos 1, que multiplica 2 elevado a 2e7, 14. Produto de potência de mesma base, mantém a base e soma os expoentes. 2 elevado a 13. Um número relativamente alto pode deixar em forma de potência. Construa uma PG em que a soma do terceiro termo com o quinto termo é igual a 5 quartos. E a soma do sétimo termo mais o nono termo é igual a 20. Eu quero construir essa PG, e para construir essa PG, pelo menos alguns elementos dela, eu vou precisar do A1, do primeiro termo, e de sua razão. Nós sabemos que o A3 ele é o primeiro termo vezes a razão elevada a 3 menos 1. O A5 é o primeiro termo vezes a razão elevada a 5 menos 1. O A7 é o primeiro termo vezes a razão elevada a 7 menos 1. E o A9 é o primeiro termo vezes a razão elevada a 9 menos 1. Formando assim um sistema. O A3 mais o A5 equivale a A1 vezes a razão elevada ao quadrado mais A1 vezes a razão elevada à quarta potência. Isso tem que dar 5 quartos. O A7 mais o A9 equivale a A1 vezes a razão elevada à sexta potência mais o A1 vezes a razão elevada à oitava potência. Isso tem que dar 20. Assim, ajustando um pouco o meu sistema, o A1 e o Q quadrado, ele está nas duas parcelas aí. Então eu vou tirar em evidência A1, que multiplica Q quadrado, e vou colocar dentro do parênteses 1 mais Q ao quadrado. Note que eu coloquei em evidência tanto o A1 quanto o Q quadrado. Foi colocado em evidência. Se eu fizer a distributiva aqui e a distributiva aqui, volta no que eu tinha originalmente. Embaixo eu já consigo tirar também o A1 mais Q ao quadrado. A1 vezes Q ao quadrado, isso que multiplica Q elevado à quarta potência, mais Q elevado à sexta potência. Note que se eu fizer a distributiva novamente, eu obtenho o que estava anteriormente ali descrito. O meu sistema tem duas variáveis. O problema são as potências. Eu tenho várias potências aí. O que acontece é que esta expressão está nas duas, tanto em cima, na primeira, quanto na de baixo. Eu vou isolar ela e substituir. Vezes Q ao quadrado
é igual a 20 dividido por Q à quarta mais Q à sexta. Uma vez isolado aqui, eu posso substituir esse valor aqui. Então, a primeira expressão vai ficar 20 dividido por Q à quarta mais Q à sexta, que multiplica 1 mais Q ao quadrado, isso é igual a 5 quartos. Para a conta ficar mais fácil, eu quero observar o seguinte. Eu vou apagar Q à quarta e Q à sexta, porque Q à quarta mais Q à sexta equivale a Q à quarta, que multiplica 1 mais Q ao quadrado. Eu vou escrever desta forma. Quarta, que multiplica 1 mais Q ao quadrado. Eu consigo simplificar esse cara com esse, como eles estão dentro de um parênteses, né? Eu consigo simplificar, obtendo 20 sobre Q à quarta igual a 5 quartos. Vou fazer uma multiplicação em cruz, com um processo um pouco mais rápido, vai ficar 20 vezes 4 dividido por 5, Q à quarta. Simplifico 5, dá 4. Então, Q à quarta é igual a 4 vezes 4, 16. 16 dividir por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. É a mesma coisa que 2 à quarta. Então, Q à quarta é igual a 2 à quarta. Então, meu Q é igual a 2. Como os expoentes são iguais, as bases são iguais. Q é igual a 2. Achei a minha razão. Achei minha razão. Então, aqui, onde eu buscava a razão é igual a 2. Já o A1, uma vez determinada a razão, eu posso usar qualquer uma dessas expressões que está aqui para determinar o A1. Né? Qualquer uma dessas duas aqui. Tanto essa quanto essa. Eu vou usar esta que eu isolei, né? Talvez fique mais simples. Vou pegar essa aqui. A primeira expressão aqui, ela é A1 vezes Q quadrado, que multiplica 1 mais Q quadrado, isso é igual a 5 quartos. Eu estou usando a primeira equação, né, que eu tinha trabalhado ali, que eu tinha formulado. Feito isso, onde tem a razão, eu vou trocar pelo valor dela, que é 2. Então, isso aqui é A1 vezes 4, que multiplica 1 mais 4, que é igual a 5 quartos. 5 quartos. Isso aqui é 5 vezes 4 é 20. O A1 vezes 20 é igual a 5 quartos. Isso significa que o A1 é 5 sobre 80. O A1, se eu dividir por 5 em cima, por 5 embaixo, é 1 sobre 16 avos. Esse é o A1. Esse é o A1 pretendido aqui. 1 sobre 16 avos. E aí, só construir a sequência a partir dessas duas informações, 1 16 avos, e fazendo vezes 2 até obter pelo menos uns 5 termos dessa PG. Último desse vídeo, determine x de modo que a sequência seja uma PG. Nós sabemos que o termo central ao quadrado é igual ao produto dos extremos. Produto dos extremos. Com essa informação, a gente vai tentar determinar o valor de x. X mais 1 ao quadrado, produto notável, a mais b ao quadrado,
primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. X mais 1 ao quadrado, x ao quadrado, mais 2x, mais 1. Aqui eu vou fazer uma distributiva, 9x vezes x, 9x vezes menos 2, 5 vezes x, 5 vezes menos 2. 9x vezes x dá 9x ao quadrado. 9x vezes menos 2 dá menos 18x. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 2, 10. Tudo isso está dividido por 2. Tudo isso está dividido por 2. Ajustando o que eu posso, eu vou multiplicar por 2 dos dois lados para tirar o denominador. Então eu vou ter 2x² mais 4x mais 2 igual a 9x², menos 18x mais 5x, isso é menos 13x, menos 10. Vou subtrair tudo para jogar de uma expressão só. Eu vou ter menos 7x², soma 13 dos dois lados, 13x dos dois lados, mais 17x, mais 12, igual a zero. Então, o que eu fiz? Eu subtraí 9x² de um lado, 9x² de outro. 2x², tira 9x², 7x². Beleza. Depois, o que eu fiz? Somei 13x de um lado, somei 13x do outro. 13x mais 4x dá 17. Esse 13 negativo e o 13 positivo, 0. E após isso tudo, somei 10 de cada lado, 12, e aí finalizou-se esta equação de grau 2. Equação de grau 2, aplicar a fórmula quadrática. A partir daí, você vai ter que determinar o valor de x. O valor de x é a solução para o problema aplicando a resolução quadrática nesta equação de grau 2. Finalizo por aqui, termino. Um forte abraço a todos, até mais.